vamos sempre ter esse debate, né? O quanto é bom, o quanto é ruim, né? E a grana disso e o prejuízo ou benefícios, né, do futebol. Enfim. Bom, um outro tema aqui para a gente falar rapidinho também são os reforços do São Paulo nesse ano, né? Na temporada, porque o São Paulo teve aí, digamos, 5 nomes até esta temporada, Renan, como reforços, porque o São Paulo contratou pouco, foi com pouco poder para o mercado, e a gente tem esses 5 nomes em 2005. Oscar, Marcos Antônio, que inclusive foi anunciado ontem a prorrogação do empréstimo, tem o Cédric Soares, o Enzo Dias e o Juan de Neno. Desses 5 nomes aí, tudo bem, alguns aí não dá nem para a gente opinar ainda, como é o caso do Dineno e tudo, né? Mas que conceito que você faz aí, Renan? Porque a gente teve anos aí onde o São Paulo comprou uma baciada de jogador que se somasse tudo não dava um. Não dava certo, os caras não deram liga e tal. Esse ano, os reforços foram mais pontuais, em alguns casos bons, né? Vamos dizer que foram bem precisos, mas dá para ter um conceito aí, se foram boas contratações, se não foram. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso aí, Renan, também. O Dineno a gente não pode nem falar nada até agora, né? Jogou pouquíssimos minutos. A gente vai poder avaliar ele mais para frente, se foi de fato ou não uma boa contratação. O que eu posso falar a respeito dele que foi uma possibilidade de mercado, né? Que para o São Paulo foi boa. Se der errado, você aperta a mão do cara e cada um segue sua vida. Você não tem que. Você não vai ficar com uma dívida lá para frente. Isso por si só, para mim, já é um bom negócio, sabe, Sérgio? E se ele der resultado dentro do campo, então nem se fala, né? A questão do Cédric, vou falando aí. O Cédric, para mim, ele chegou como uma boa opção, da forma que foi o contrato também, uma possibilidade de mercado assim, né? Uma oportunidade de mercado boa. O que ficou ruim depois foi a renovação. A renovação por 3 anos, aí já não, na minha opinião, não faz sentido nenhum. Essa renovação que foi feita com ele. Ele estava numa espécie de teste em 3 meses, e nesses 3 meses ele mostrou que ele valia 3 anos. Desculpa, eu não consegui entender essa movimentação. Dentro do campo, ele teve um pouco de regularidade no começo e depois, com a oscilação do time, ele também caiu muito. Vamos lembrar, muitas vezes jogando fora da posição dele, né? Jogando numa linha mais à frente, que não é a característica dele, né? E ele falou isso na entrevista para o Gabriel na Zona Mista, um jogo desse para trás aí, né? O Oscar, cara, o Oscar é um grande jogador, de qualidade ímpar, diferenciado, criatividade, visão de jogo, qualidade no passe, na assistência. Só que é um jogador que a gente sabe muito bem, mesmo antes da contratação, que não conseguiria jogar no ritmo que o calendário brasileiro exige, né? E espero que o Crespo saiba disso, e saiba dosar, e saiba o momento certo de colocá-lo em campo. Por quê? O Oscar ele não consegue jogar 2 jogos por semana, por uma sequência. Pô, temos 2 jogos muito importantes essa semana. Na quarta contra o Flamengo e no domingo, exemplo. E no domingo contra o Red Bull, os 2 jogos fora. Oscar, eu preciso desses 2, eu preciso de você. Depois, ali num jogo mais tranquilo, você vai ficar de fora. Esse mecanismo muito bem feito com o Oscar. Mas é uma boa contratação, na minha opinião. Vamos ver se lá na frente, é o patrocinador que paga boa parte, vamos ver se lá na frente não vai ficar nenhuma dívida para o São Paulo. Porque a análise de uma contratação ela é dentro do campo e fora do campo, certo? O que ele trouxe de resultado esportivo e o que trouxe de prejuízo financeiro, se é que vai trazer. O Enzo Dias, ele caiu nos últimos jogos, caiu de rendimento, mas eu acho que foi uma boa contratação. Espero que ele volte melhor, como ele iniciou, principalmente na fase defensiva, que ele defendia muito bem, e já no final, aí, nos últimos jogos, estava defendendo muito mal, cometendo alguns erros, pênalti, alguns erros aí, cara, que não estava acontecendo no começo,
né? E a questão do Wendel é um jogador que eu jogo, que eu gosto, é um jogador que, tecnicamente, eu acho muito bom. Numa formação de 3 zagueiros, meu ala seria ele, com muita qualidade. Um jogo que ele jogou bem pelo São Paulo foi desse jeito, com 3 zagueiros contra o São Bernardo, né? Eu vejo ele com boa técnica, mas que até agora não rendeu, não deu resultado, né? Mas que também é um outro jogador que eu espero aí com essa parada, dando uma descansada mental e física, né? Nessa preparação de 15 dias aí, ele possa voltar bem. Repito, na formação de 3 zagueiros, para mim seria meu lateral. Eu acho que, tecnicamente, a inteligência tática que ele tem, ele poderia render muito bem para o São Paulo. Pois é, eu até coloquei uma enquete aqui, Pri, para a galera do chat opinar. Obviamente eu não coloquei o Dineno, porque não dá nem para a gente avaliar ainda, né? Mas por enquanto é que a galera tá falando que o melhor reforço foi o Enzo Dias. O que você acha aí, Pri? Porque tem aquilo, né? O Oscar, claro, tecnicamente, pô, muito bom, mas não tá disponível, fisicamente não tá ali. Marcos Antônio vem jogando bem, como o Renan falou. É um cara importante. Rapidinho, Claro. Senna. O Marcos Antônio não está aqui, mas para mim foi a melhor contratação. Contratação entre aspas. A renovação dele, a manutenção dele, para mim é o melhor. E o melhor de tudo será a renovação do Alan Franco. Aí sim, porque nós estamos numa janela aberta e com o Alan Franco podendo assinar um pré-contrato. Isso para mim é preocupação. Sim. Você pega times aí que tem dinheiro para caramba hoje e tal, é um perigo. Então, a manutenção do Marcos Antônio, porque ele sairia agora junto com o Juan, então a manutenção dele, para mim, é muito boa, e a renovação do Alan Franco é essencial. Exato. Eu até não coloquei o Wendel no chat aqui na opção, porque é meio que unanimidade que ele não tá bem, né? Ele pode até melhorar, mas ele não tá bem, né? Mas aí, Pri, eu queria que você também fizesse um comentário em cima desses nomes aí, que dá para avaliar já desses caras que chegaram em 2025, embora o Marcos Antônio esteja do ano passado, mas é um cara que fica renovado para esse ano também, né? Senna, eu acho que é muito isso que o Renan falou, né? E até o pessoal que votou na enquete também. Quando a gente pega os nomes, né? Essa lista, ó, entreguei na sua mão uma lista, não tem futebol apresentado, não tem nada. O Oscar é a maior contratação, nesse sentido de, né? Da lista, na mão. Porém, quando a gente vê o que entregou de fato, pensando no custo-benefício, para mim a melhor contratação também é a do Enzo Dias, levando em consideração até mesmo necessidade, porque claro que a posição do Oscar era uma necessidade e continua sendo com ele, o que mostra bastante sobre o resultado dessa contratação, né? Mas a posição do Enzo era muito mais urgente, e do Wendel também, né? A gente fala do Enzo porque ele, para mim, se tornou o dono da posição e é um dos jogadores mais regulares nesses jogos desse ano, se encaixou muito bem ali, não à toa, complicou muito para o Wendel. Acho que o rendimento do Enzo, inclusive, subiu o sarrafo da posição para o Wendel, né? Que vem tendo essa dificuldade. Eu não coloco nenhum assim como terrível, de nossa, que contratação péssima, tal, mas acho que talvez o Wendel e o Cedric sejam ali as que mais incomodam o torcedor. O Wendel porque não está rendendo ainda muito, porém eu sempre falo aqui que eu acho que ele tem sim muito a melhorar e que ele vai melhorar. Ele não é esse jogo, ele pode não ser o Wendel que a galera sonhou, mas ele também não é esse Wendel que não é capaz de jogar. Eu acho que ele é um meio termo, um jogador útil para compor elenco, para estar ali à disposição e para dar conta do recado. Enfim, espero que ele consiga apresentar isso com o Crespo. O Cedric, eu vou na linha do Renan, acho que a renovação que incomodou muito o torcedor, né? Primeiro era um tempo, de repente, obviamente, o jogador, vendo ali a situação do clube, também usa o que tem, né, na hora de negociar e consegue um tempo maior, consequentemente, mais dinheiro para ele também, garantido nesse contrato. E o Dineno não tem muito o que opinar ainda, sendo muito sincero, acho que a gente tem que ver ainda mais o que ele tem a apresentar ao São Paulo. O Marcos Antônio é uma permanência muito importante no clube, mas para mim o Enzo Dias ainda está acima por conta da necessidade da posição. Então, quando é para escolher um para ser o top 1, para mim é o Enzo Dias acima do Marcos Antônio. E acho que é isso, Senna.
O Oscar, cara, é o pica das galáxias, digamos assim, quando a gente fala do nome dele, mas ele não entregou ainda o que se espera dele, muito desfalque, enfim, acho que talvez a gente até esperava isso, mas acho que está um pouco a mais do que a gente esperava, mas é um jogador de fato diferenciado, se tratando de técnica, é o melhor jogador de São Paulo, na minha opinião, né? Ele só precisa conseguir se recuperar 100%, e também, assim como o Wendel, espero que com o Crespo ele consiga desempenhar melhor seu futebol e se lesione menos. Ele tem, porque o fato dele estar lesionado e ser desfalque também não é só culpa do cara. Existe todo um processo no clube, né, que deveria ser feito esse cuidado, esse estudo, e aí também vai da comissão técnica poupá-lo quando pode. A gente viu ele e o Lucas jogando alguns jogos, não vou me lembrar agora, vocês perceberam que eu sou ruim de memória, que não precisava, sabe? Não precisava. Acho que foi Náutico que o Oscar foi titular, não foi? O jogo de volta? Foi. Acho que Naquele campo pesado ainda. não era necessário ali naquele momento. Aí a culpa não é do cara também. Mesmo que ele fale, eu quero jogar. Essa decisão não é dele. E tudo bem ele falar, né? O Lucas mesmo também falou. Os jogadores, ainda bem que querem jogar. É isso mesmo que a gente espera deles. Mas tem que ter alguém que fala, esse não. Meu, a previsão é do temporal da história mundial das chuvas. Tipo assim, choveu muito. Eu tava lá e o negócio bizarro. O gramado tava surreal. O estado do estádio também, muito ruim. Então, são coisas assim que não é culpa do cara. Ele também assumiu uma bomba ali que no São Paulo que é difícil de lidar, né? Então, não tô aqui falando mal do Oscar, não é esse o ponto, só para deixar claro. Eu acho que todo o processo com ele foi mal feito até agora e espero que seja melhor feito agora, nesse momento de decisões que o São Paulo vai entrar. Pois é, a gente, assim, no chat aqui a galera, claro, como eu falei, né? Eu não coloquei o Wendel na enquete, porque acho que é meio que unanimidade que ele não tá bem ainda, e o Dineno não compensa a gente colocar ainda, porque nem jogou. Mas 57% aqui votaram no Enzo Dias como o melhor reforço. Não que seja o craque do time, não é isso não, mas é que é o cara que está mais mostrando aí possibilidades, né, para esse time aí, para, digamos assim, dar um jeito na lateral esquerda, já que o Wendel, inclusive, não está bem, né? Então, o cara que a... Diga, Renan. Uma coisa que veio aqui na minha cabeça agora. Com o Rafinha, que é um cara que identificado com a torcida, um líder dentro do plantel, eles não podiam dar mais um ano de contrato. Para o Cédric, eles deram 3. Cara, é no mínimo estranho isso daí, bicho. Não é uma coisa para, sabe, pensando aqui agora, cara, a Pri falando 3 anos, que incomodou a torcida. Cara, não dá para entender. Você não renovar com um cara que pode ser ainda, que poderia, né, na minha cabeça, dar mais um ano pro Rafinha. Acho que era 6 meses que ele queria, não sei se era um ano, né? 6 meses. E que poderia ainda ser um profissional para o São Paulo em alguma outra área, ou técnica, ou de gestão, que é um cara inteligente, é um líder, né? Aí dá 3 anos pro Cédric, que não é muito mais novo, que estava não sei quanto tempo sem jogar, que estava sem mercado. Cara, desculpa. Eu não consigo entender. Não consigo. Eu particularmente, eu acho que assim, não que uma coisa justifique a outra, né? No caso, por exemplo, para mim, o Rafinha também já não estava mais num desempenho técnico que justificasse. Mas também entendo aí e concordo com o Renan. O Cédric, para mim, eu acho que ele seria importante para uma renovação, para ajudar a promoção dos moleques da base, né? Mike, Igor, Felisberto e tal, até porque o Igor Vinícius não ficaria, como acabou não ficando. Mas renovar com o Cédric por talvez um ano, até o fim do ano. Até o fim do ano. Até o fim do ano, ou até o meio do ano que vem que fosse, sabe? Até o Paulista, beleza. O cara tem 2 anos garantidos, Senna. O cara tem mais 2 anos, 2 anos e meio garantidos, cara. É inacreditável. É inacreditável.